Exposição dos versículos 65 a 72. Nesta nona sessão, todos os versículos começam com a letra Tet. Eles são a testemunha da experiência, testificando a bondade de Deus, a graciosidade de seu dispensar e a preciosidade de sua palavra. O salmista proclama especialmente os excelentes usos da adversidade e a bondade de Deus em afligi-lo. O versículo 65 é o texto de toda a oitava, Charles Adams Spurgeon. Versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. É algo que Deus fez por completo, a seres tão insignificantes e não merecedores como nós, e é muito maior o fato de que Ele fez bem a nós. E fez tão bem, tão maravilhosamente bem, Charles Adams Spurgeon. Aqui está a diferença entre fé e uma consciência acusadora. A consciência acusadora tem medo de pedir mais, pois abusou das primeiras misericórdias. Mas a fé, garantindo-nos que todos os benefícios de Deus são símbolos de seu amor concedido a nós segundo sua palavra, é ousada em pedir mais. R. Graham. O falecido reverendo J. Brown, de Haddington, da Escócia, disse: sem dúvida, encontrei tribulações como outros encontraram. Contudo, tão gentil Deus tem sido comigo, que penso, caso Ele me concedesse tantos anos na terra, quanto já vivi, eu não desejaria mudar uma circunstância sequer em meu destino. É certo, por desejar que eu tivesse menos pecado. Poderá ser escrito em meu caixão: aqui jaz um dos protegidos da providência, que cedo carecia de pai e mãe e, contudo, nunca sentiu a falta deles. Anedotas de Arvine. Versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento. O bom juízo é a forma de bondade que o homem piedoso mais precisa e mais deseja, e é uma das quais o Senhor está mais pronto a conceder. Um contemplar de nossos erros e uma compreensão de nossa ignorância deveria nos tornar ensináveis. Somente o Espírito Santo pode nos encher de luz e colocar o entendimento no equilíbrio adequado. Que ansiemos ardentemente por seus ensinos, pois são extremamente desejáveis. Que não sejamos mais meras crianças em conhecimento e entendimento, Charles Adams Spurgeon. Pois creio em teus mandamentos. Certamente há uma fé nos mandamentos assim como nas promessas. Devemos crer que Deus é seu autor e que eles são as expressões de sua vontade dominante e legislativa, que estamos sujeitos a obedecer. A fé deve discernir a soberania e a bondade do Criador da lei e crer que os seus mandamentos são santos, justos e bons. Deve também nos ensinar que Deus ama aqueles que guardam a sua lei, se ira com aqueles que a violam, e Ele garantirá que sua lei seja vingada no último grande dia. Thomas Menton. Versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado. Por que uma pequena comodidade provoca em nós tanto mal? Não conseguimos nunca descansar sem que enferrujemos? Nunca ser cheios sem engordar? Nunca elevar-nos a um mundo sem cair em outro? Que criaturas fracas somos, sendo incapazes de suportar um pequeno prazer. Que corações medíocres são esses que transformam a abundância da bondade de Deus em ocasião para o pecado. Charles Adams Spurgeon. Não que ele tenha deliberadamente, perversamente, maliciosamente e pelo desdém abandonado seu Deus. Isto ele nega, Salmo 18, 21. Mas pela fraqueza da carne, a prevalência da corrupção, a força da tentação e muito por meio do descuido, desatenção e estrutura negligente de espírito, ele saiu do caminho certo e vagueou antes que estivesse bem consciente. A palavra é usada para erros por ignorância.
Levíticos 5:18. Isto foi em seu tempo de prosperidade, quando ainda que não agisse como Jesurum, engordando e chutando, abandonando e considerando levianamente a rocha de sua salvação, ou caindo em tentações e luxúrias ofensivas e errante da fé, sendo transpassado por muitos pesares, poderia eventualmente se tornar desatento com os deveres da religião e negligenciá-los, o que é um caso comum de John Gill. A prosperidade é um teste de caráter mais refinado e severo do que a adversidade. Como uma hora do sol de verão produz maior deterioração do que o mais longo dia de inverno. Como uma hora do sol de verão produz mais deterioração do que o mais longo dia de inverno. Eliza Koch. Como os homens aparam as penas das aves que começam a voar muito alto ou distante demais, da mesma forma Deus diminuiu nossas riquezas, etc., para que não passemos de nossos limites e nos gloriemos demais de tais dádivas. Otto Wermuellerus. Há multidões a quem Deus afligiu com cegueira natural para que ganhassem vida espiritual. E os que, sob enfermidade do corpo e doenças de diversas ordens, consumiram e desperdiçaram esta vida terrena agora de bom grado, em lugar de tudo isto, se apropriam da glória, da honra e da mortalidade. W. G. Lewis. Pela aflição, Deus separa o pecado que lhe odeia da alma que ele ama. J. Manson. Versículo 68. Tu és bom e fazes o bem? Toda a glória que podemos dar a Deus é para refletir sua própria glória sobre Ele mesmo. Não há como declararmos mais sobre o que é bom em Deus do que o próprio Deus é e faz. Cremos em sua bondade e assim honramos por nossa fé. Admiramos essa bondade e assim o glorificamos por nosso amor. Declaramos essa bondade e assim o magnificamos por nosso testemunho. Versículo 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Eles primeiro zombaram dele. Versículo 51. Então o despojaram, 61, e agora o difamaram, para ferir seu caráter. Eles recorreram à falsidade, pois não conseguiram encontrar nada contra ele se falassem a verdade. Eles forjaram mentiras como um ferreiro bate em uma arma de ferro, ou falsificaram a verdade como homens forjam uma moeda falsa. A calúnia é uma arma barata e prática se o objeto é a destruição de uma reputação graciosa. E quando muitos orgulhosos inventam, exageram e espalham uma falsidade maliciosa, eles geralmente são bem-sucedidos em ferir suas vítimas, e não será falha delas se não o matarem abertamente. Oh, o veneno que fica sobre a língua de um mentiroso! Muitas vidas felizes foram amargadas por ele e muitas boas reputações foram envenenadas como se pela droga mais letal. É doloroso ao último grau ouvir homens inescrupulosos martelando na bigorna do diabo, forjando uma nova calúnia. O único auxílio contra isto é a doce promessa: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Charles Adam Spurgeon. Batábulos traduz da seguinte forma: consinarunt mendacia. E desta forma, tremelius, eles adornaram mentiras. Como Satanás pode se transformar em um anjo de luz, assim ele adorna suas mentiras sobre a verdade, para que seja mais plausível para os homens. E de fato, esta não é uma pequena tentação. Quando as mentiras criadas contra os piedosos são adornadas com sombras de verdade, homens perversos cobrem suas operações iníquas com aparência de justiça. Portanto, os piedosos não são apenas
injustamente perseguidos, mas os simples são levados a crer que isto lhes é justamente merecido. Neste caso, os piedosos devem manter-se pelo testemunho de uma boa consciência. William Cooper. A metáfora pode ser como os gregos costurando ou remendando, ou pode vir de manchar, ou emplastrar, delitzen, mol, etc. uma parede para esconder o verdadeiro conteúdo. O salmista permanece fiel a Deus, apesar das falsidades com que o orgulhoso a mancha e esconde sua verdadeira fidelidade. Comentário Speaker. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Caso tentemos responder a mentiras com nossas palavras, podemos ser espancados na batalha. Mas uma vida santa é uma refutação incontestável de todas as calúnias. O despeito é abortado se perseverarmos em santidade, apesar de toda oposição. Charles Adam Spurgeon. Versículo 70. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Um coração engordurado é algo terrível, é uma gordura que faz o homem fátuo, uma degeneração pela gordura do coração que leva à debilidade e à morte. A gordura em tais homens está-lhes arrancando a vida. Dryden escreveu: ó almas, em quem não se vê fogo celestial, mentes gordas sempre rastejando pelo chão. Charles Adam Spurgeon. A palavra tagash não ocorre em nenhum outro lugar das Escrituras, nas Escrituras. Mas para os caldeus, tugesh significa engordar, tornar gordo, também emburrecer, tornar estúpido e tolo, porque os corpulentos muitas vezes são assim. Porque os obesos, gordos, muitas vezes são assim. Por esta razão, os orgulhosos, que são mencionados no versículo anterior, são descritos por sua firme determinação em praticar o mal, porque são quase insensíveis, como é visto em porcos que, pungidos lentamente em sua pele com um punhal, nada sentem enquanto o punhal passa pela gordura, até que atinja a carne. Assim, o orgulhoso, cuja grande prosperidade é em outro lugar comparada à gordura, tem um coração totalmente insuscetível, que é insensível às severas repreensões da palavra divina. M.G. Como um estômago cheio abomina a carne e não consegue digeri-la, assim os homens perversos odeiam a palavra, não lhes desce à garganta, não gratifica suas luxúrias. William Fenner. O salmista não está contrastando aqueles que levam uma vida bruta, autoindulgente, perniciosa, pela qual o corpo e mente são incapacitados para seus usos adequados, com aqueles que podem correr no caminho dos mandamentos de Deus, deleitar-se em fazer sua vontade e meditar em seus preceitos? A preguiça, a obesidade e a estupidez versus atividades, músculos firmes e vigor mental. Corpo versus mente. O homem tornando-se como o animal versus o homem que preserva a imagem de Deus. Sir James Risdon Bennett. Mas eu me comprazo na tua lei. Quando a lei se torna deleite, a obediência é uma satisfação. A santidade no coração faz a alma comer a gordura da terra. Ter a lei como nosso deleite gerará em nosso coração o exato oposto dos efeitos do orgulho. Mortalidade, sensualidade e obstinação serão curadas e nos tornaremos ensináveis, sensíveis e espirituais. Como devemos ser cuidadosos com viver sob a influência da lei divina, de modo que não caiamos sob a lei do pecado e da morte? Charles Adam Spurgeon. Versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. O nosso pior é melhor para nós do que o melhor do pecado. Charles Adam Spurgeon. Sou restaurado por minha enfermidade, enriquecido por minha pobreza e fortalecido por minha fraqueza. Então, com o desejo de São Bernardo, e rascaris mihi domini, ó Senhor, ire-se comigo.
Que tolos somos nós ao fecharmos a cara às nossas aflições. Estas, por mais hostis que sejam, são nossas melhores amigas. De fato, não são para nosso prazer, são para nosso benefício. Seu resultado as faz dignas de boas-vindas. Por que nos importaríamos com a amargura de uma poção se esta trouxer saúde? Abraham Wright. Raro, de fato, é ver um homem sair de um leito de fraqueza ou de qualquer outra fornalha de aflição mais semelhante a anjos em pureza, mas semelhante a Cristo, que era santo, inócuo, imaculado e separado de pecadores, mas semelhante ao próprio Deus, sendo mais exatamente justo em todos os seus caminhos e mais exemplarmente santo em todos os modos de conversa. Nathaniel Vincent. Como as águas são mais puras quando estão em movimento, assim os santos são geralmente mais santos quando enfrentam a aflição. É bem sabido que, pela maior das aflições, o Senhor selou a mais doce instrução. O ouro mais puro é o mais maleável. A melhor lâmina é a que se curva bem sem manter a forma tortuosa. William Secker. No interessantíssimo livro da senhorita E.J. Whately sobre a vida de seu pai, o celebrado bispo de Dublin, é registrado um fato contado por Dr. Whately com relação à introdução da árvore Larix na Inglaterra. Quando as plantas foram compradas, o jardineiro, ouvindo que vieram do sul da Europa e considerando óbvio o fato de que exigiam calor, esquecendo-se que cresciam em temperaturas muito baixas, as colocou em uma estufa. Dia a dia elas definhavam até que o jardineiro, em desgosto, as jogou em um monte de dejetos do lado de fora. Ali, elas começaram a reviver e florescer, e finalmente se tornaram árvores. Elas precisavam do frio. O grande lavrador geralmente salva suas plantas ao jogá-las no frio. As geadas cortantes da tribulação são muitas vezes necessárias, se a lares de Deus precisarem, se as tulipas de Deus precisarem crescer. J.W. Bardsley. Para que aprendesse os teus decretos, ser banhado pela prosperidade não é bom para o orgulhoso, mas aprender a verdade pela diversidade é algo bom para o humilde. Muito pouco é aprendido sem aflição. Caso desejemos ser eruditos, devemos ser sofredores. Os mandamentos de Deus são melhores lidos por olhos molhados com lágrimas. Charles Adam Spurgeon. A esposa de Martim Lutero disse: eu nunca saberia o que certas coisas significam em certos salmos, tais queixas e tais obras do Espírito. Eu nunca teria compreendido a prática dos deveres cristãos se Deus não tivesse me colocado sob aflição. É grande verdade que o cajado de Deus é como a régua do professor para a criança, apontando à letra para que ele tenha melhor percepção dela. Assim Deus nos direciona a muitas boas lições que nunca teríamos aprendido de outra forma. J. Spencer. O cristão tem motivo para agradecer a Deus pelas coisas que não se acomodaram segundo seus desejos. Quando a bruma de lágrimas estava em seus olhos, ele olhou para a palavra de Deus e enxergou coisas magnificentes. Quando Jonas saiu das profundezas do oceano, ele demonstrou ter aprendido os estatutos de Deus. Não se poderia descer a tal profundeza para obter tal conhecimento como o que ele obteve. Nada agora poderia impedi-lo de ir a Nínive, exatamente como se ele tivesse trazido das profundezas um exército de 12 legiões das tropas mais formidáveis. A palavra de Deus capturada pela fé foi tudo isto para ele e ainda mais. Ele ainda, contudo, precisou de aflição adicional, pois havia alguns estatutos não aprendidos. Algumas cabaças estavam murchas
ele desceria a um vale mais profundo de humilhação, até mesmo a aflição mais profunda. Talvez não nos ensine tudo, erro que algumas vezes cometemos. Mas por que deveríamos compelir Deus a fazer uso de medidas severas conosco? Por que não nos sentarmos aos pés de Jesus e aprender sossegadamente o que precisamos aprender? George Bowen. Versículo 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca. Os mesmos lábios que declararam nossa existência declararam a lei pela qual devemos governar essa existência. Charles Adam Spurgeon. As Escrituras são a biblioteca do Espírito Santo. As Escrituras contêm em si a credenda, as coisas em que devemos crer, e a agenda, as coisas que devemos praticar. As Escrituras são a bolsa pela qual o leme de nossa vontade deve ser direcionado. São o campo onde Cristo, a pérola de grande valor, é escondido. As Escrituras são tanto geradoras quanto alimentadoras da graça. Como o convertido nasce, senão pela palavra da verdade, Tiago 1,18. Como ele cresce, senão pelo genuíno leite espiritual, 1 Pedro 2,2. Thomas Watson. Um avarento cobiçoso não poderia ter tanto deleite em seus sacos de dinheiro, nem um jovem herdeiro em uma grande herança como Davi teve na palavra de Deus, ó Heywood. A palavra de Deus deve estar mais próxima de nós do que os nossos amigos, ser-nos mais clara do que nossa vida, mais doce para nós do que a nossa liberdade, mais agradável a nós do que todos os confortos terrenos. J. Masson. Enquanto li uma parte do Salmo 119, a senhorita Westbrook, agora falecida, disse: Pare, Senhor. Eu nunca disse muito ao Senhor antes, nunca pude, mas agora eu posso dizer: a palavra de tua boca é mais preciosa para mim do que milhares de ouro e prata. O que ouro e a prata podem fazer por mim agora? George Redford. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Tivesse um homem pobre dito isso, os poucos sagazes do mundo teriam sugerido que suas uvas eram amargas e que homens que não têm riqueza são os primeiros a desprezá-las. Mas este é o veredito de um homem que possuía seus milhares e poderia julgar por experiência própria o valor do dinheiro e o valor da verdade. Charles Adam Spurgeon. Veja como esta porção do Salmo é temperada com bondade. As dispensações de Deus são boas, versículo 65. O santo julgamento é bom, versículo 66. A aflição é boa, versículo 67. Deus é bom, versículo 68. E aqui, a lei não somente é boa, mas melhor do que o melhor tesouro. Senhor, faz-nos bons por meio de tua boa palavra. Charles Adam Spurgeon. Vocês que são eruditos, lembre-se de Cranmer e Ridley. O primeiro decorou todo o Novo Testamento em sua jornada a Roma. O segundo nas caminhadas em Pembroke, em Cambridge. Lembre-se do que é dito sobre Thomas A. Kempis. Thomas A. Kempis. Ele não encontrava descanso em lugar algum, nisi in angulo cum libello, senão em um canto com este livro em sua mão. E o que é dito de Beza? Quando ele passou dos 80 anos, ainda podia declamar perfeitamente qualquer capítulo em grego das epístolas de Paulo. Deixe que todos os homens considerem esse discurso hiperbólico de Lutero, em que afirmava que não viveria no paraíso sem a palavra, e que com ela ele bem viveria no inferno. Este discurso de Lutero deve ser compreendido cum grano salis. Edmundo Calame. Exposição dos versículos 73 a 80. O tema aqui parece ser a experiência pessoal e sua influência cativante em outros. O profeta está em profundo sofrimento,
mas espera ser liberto e então bendiz. Charles Adam Spurgeon, versículo 73 a 80. O relato tradicional desta sessão, como dado pelos teólogos medievais, é que esta é a oração de um homem para ser restaurado ao seu estado de inocência original e sabedoria, ao ser conformado à imagem de Cristo. E isto é conciliatório com o significado óbvio, que é em parte uma petição por graça divina e em parte uma afirmação de que o exemplo de piedade e resignação durante a tribulação é cativante o suficiente para atrair o coração dos homens a Deus. Uma verdade estabelecida imediatamente pela paixão e pela vida de todos os santos que tentaram segui-la. Neil e Nightingale. Versículo 73. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Um homem que não tem mente é um idiota? A simples caricatura de um homem. E a mente sem a graça é perversa. A triste perversão da mente. Tolos têm capacidade para pecar, mas somente aqueles que são ensinados por Deus podem ser santos. Charles Adam Spurgeon. A verdade é a seguinte: somente Deus pode iluminar nossa consciência sensatamente. Oremos, portanto, para que Ele o faça. Todo o nosso estudar, ouvir, ler e outorgar não serão capazes de fazê-lo. É somente o poder daquele que nos criou que poderá executar esta tarefa. Aquele que criou nossa consciência, somente Ele pode conceder a ela esta luz celestial do verdadeiro conhecimento e entendimento correto. Desta forma, busquemo-lo sinceramente para que Ele assim o faça. William Fenner. Versículo 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Um homem esperançoso é um enviado de Deus quando as coisas estão declinando ou em perigo. Há cristãos professos cuja presença espalha tristeza, e os piedosos silenciosamente se afastam de sua companhia. Que este nunca seja o nosso caso. Charles Adam Spurgeon. Versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Aquele que deseja aprender mais deve ser grato pelo que já sabe. Charles Adam Spurgeon. Davi, o que você sabe? Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, com fidelidade, me afligiste. Por mais entusiasta que eu seja de outras especulações, eu preferiria e muito possuir o conhecimento deste homem neste texto do que ter a mais profunda familiaridade com todo o círculo das ciências, como é orgulhosamente chamado J. Martin. Pois no credo do salmista não havia acaso. Deus ordenava tudo o que assolava e assim Davi amava pensar. F. Bourdillon. O que com fidelidade me afligiste? A salvação e a tribulação não são somente consistentes com o amor de Deus prometido na aliança da graça, mas são partes e ramos da ministração da nova aliança. Deus não é apenas fiel, não obstante aflições, mas fiel em enviá-las. Há uma diferença entre estes dois. Um é como uma exceção à regra e o outro faz parte da regra. Deus não pode ser fiel sem executar todas as coisas que tratam de nosso bem-estar aprazível e eterno. Thomas Manton. Contudo, Senhor, no lugar mais caro à memória, encapsulo as tristes estações. Ao olhar para o alto, vi tua face, em amável austeridade revestida. Eu não perderia um suspiro ou lágrima. Constrição de coração, fronte latejante. Tão doce foi o severo castigo, e doce é agora sua lembrança. Sim, que as aromáticas cicatrizes permaneçam símbolos do amor em lembrança a ti.
sombras tênues do lado perfurado pela lança e da cabeça circundada de espinhos. E assim, tua terna força ainda será quando o eu se desviasse ou vagueasse, moldando a verdade, a vontade nefasta, ao longo de teu caminho estreito. J. H. Newman. Versículo 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me. No versículo anterior, ele reconheceu que o Senhor o havia afligido. Agora, nisto, ele orou ao Senhor para que o consolasse. É insólito que o homem busque consolo da mesma mão que o golpeia. É a obra da fé, a natureza nunca nos ensinará a agir desta forma. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fiz a ferida e a ligará. William Cooper. Versículo 77. Sobre mim venham as tuas ternas misericórdias, para que eu viva. TB10. Note, novamente, a feliz combinação de palavras de nossa tradução. Houve em algum momento um som mais doce que este? Ternas misericórdias? Ele que foi penosamente afligido e, contudo, socorreu ternamente ao único homem que conhece o significado de tal linguagem seleta, Charles Adam Spurgeon. Infelizmente, muitos buscam a primeira misericórdia, a da remissão, e a segunda misericórdia, a da consolação na tribulação. Ambas são completamente alheias à terceira misericórdia, a de viver bem. William Cooper. O pecado é o grande obstáculo da misericórdia. Nós levantamos as brumas e nuvens que interceptam a luz do semblante de Deus. Erigimos a parede divisória que nos separa de Deus, contudo a misericórdia encontra o caminho. Um homem que tinha lido sobre o mel, o ouvido sobre o mel, pode idealizar sua doçura por estimativa ou imaginação, mas um homem que provou o mel conhece verdadeiramente sua doçura. Logo, em ler e ouvir sobre a graça e a misericórdia de Deus em Cristo, podemos inferir que seja algo doce, mas aquele que teve prova empírica dos doces efeitos e frutos dela em seu coração, percebe que tudo de que se fala sobre o perdão de Deus e o consolo dos pecadores pode ser verificado em si mesmo. Thomas Manton. Pois na tua lei está o meu prazer. Ó bendita fé! Oh, bendita fé! Não é mesquinho aquele cristão que se deleita na lei, até mesmo quando seus preceitos infringidos o façam sofrer? Deleitar-se na palavra quando ela nos repreende é prova de que estamos nos beneficiando dela. Certamente esta é a súplica que terá êxito com Deus, independentemente de quão amargos possam ser nossos pesares. Se nós ainda permanecemos nos deleitando na lei do Senhor, Ele não pode nos deixar morrer? Ele necessariamente terá que lançar um olhar afetuoso sobre nós e consolar nosso coração? E assim Ele o fará. Charles Adam Spurgeon. Um filho de Deus, ainda que não possa servir ao Senhor perfeitamente, serve voluntariamente. Sua vontade está na lei do Senhor. Ele não é um soldado pressionado, mas sim um voluntário. Nos batimentos deste pulso, podemos julgar se há ou não vida espiritual em nós. Davi professa que a lei de Deus era seu prazer. Ele tinha sua coroa em que poderia se deleitar, tinha sua música em que poderia se deleitar, mas o amor que tinha pela lei de Deus de fato afogou todos os outros deleites. Como a alegria da colheita e da vindima, excede a alegria da cega. Thomas Watson. Versículo 78. Envergonhados sejam soberbos. A vergonha é para os soberbos, pois ser soberbo é algo vergonhoso. A vergonha não é para o santo, pois não há nada na santidade de que se envergonhar. Charles Adam Spurgeon. Isto sugere uma palavra para o perverso. Saiba que por seu ódio implacável pela verdade e pela igreja do Senhor, você não estará atacando as orações dela feitas contra você. Estas orações imprecatórias dos santos
quando direcionadas ao alvo correto e devidamente lançadas, são elementos assassinos e golpeiam de modo letal aquilo que contemplam. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa lhes fará justiça. Lucas 18, versículo 7, versículo 8. Elas não são palavras vazias, como as imprecações dos perversos que são lançadas ao ar e ali desaparecem com seu alento, mas são recebidas no céu e serão enviadas de volta, com trovão e relâmpago, sobre as cacholas dos perversos, sobre as cabeças dos perversos. A oração de Davi desvendou a política cauvilosa de Aitofel e virou o laço que este colocara contra o rei. As orações dos santos devem ser mais temidas, como certa vez uma grande pessoa disse e sentiu, do que um exército de 20.000 homens no campo. O jejum de Ester acelerou a ruína de Amã, e Ezequias contra Senaqueribe levou seu enorme exército para o matadouro e teve a ajuda de um anjo do céu, que os executou em uma noite. William Gurnall. Meditarei nos teus preceitos. O verbo asiash, na segunda afirmação do versículo, pode ser traduzido falarei de, assim como meditarei em, sugerindo que quando obtivesse a vitória, ele proclamaria a bondade de Deus que ele tinha vivenciado. Falar dos estatutos de Deus é equivalente a declarar, a partir da lei, o quão fielmente ele guarda os seus santos, quão seguramente ele os liberta e o quão justamente ele vinga as injustiças que lhes assolam. João Calvino. Versículo 79. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Davi tem duas descrições para os santos. Eles temem a Deus e conhecem a Deus. Eles possuem devoção e instrução e têm tanto o espírito quanto a ciência da verdadeira religião. Nós não nos importamos com ignorâncias devotas ou icebergs espirituais. Charles Haddon Spurgeon. O temor e o conhecimento de fato constituem um homem piedoso? O conhecimento sem o temor exala presunção, e o temor sem conhecimento exala superstição, e o zelo cego, como um cavalo cego, pode ser cheio de coragem, mas é sempre e continuamente trôpego. O conhecimento deve direcionar o temor, e o temor deve moderar o conhecimento. Essa é uma composição e mistura agradável. Thomas Manton. Versículo 80. Seja o meu coração irrepreensível. Fiel Salvador, conheces nossa trajetória. Débeis são os corações que aos teus pés lançamos, pecaminosos e traiçoeiros. Mas para a tua glória, cura-os e purifica-os do pecado e do engano. Corações falsos e parciais, acatamos o alerta. Somente o pleno pode ser perfeitamente verdadeiro. Traga uma oferta plena, modesta, considerada com desdém. O coração apenas é verdadeiro, se for íntegro também. Corações divididos, Salvador, serão esses negados, ao entregarem a ti uma parte, quando nos deste tudo, bênçãos transbordantes e promessas a ouro regadas. Prometes sem jamais reter ou revogar. Francis Ridley Havergal. Envergonhado. Era um aforismo de Pitágoras. Reverencie-se, não tenha vergonha de si mesmo. Deus tem um espião e um representante em nosso interior. E leva em conta a nossa conformidade e inconformidade à sua vontade após o pecado ter sido cometido. Açoita a alma com a compreensão de sua culpa e insensatez, como o corpo é açoitado pelas pisaduras. Thomas Manton. Exposição dos versículos 81 a 88. Esta porção desse gigantesco salmo vê o salmista em extremis. Seus inimigos o levaram à condição mais baixa de angústia e depressão.
Contudo, ele é fiel à lei e confia em seu Deus. Esta oitava é a meia-noite do Salmo, e de fato é escura e tenebrosa. As estrelas, contudo, brilham, e o último versículo faz a promessa da alvorada. Charles Adam Spurgeon. Versículo 81. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero. Creia, quando sob uma nuvem, e espere por ele quando não houver luz no luar ou das estrelas. Deixe a fé viver e respirar e lance mão da salvação de Deus garantida quando nuvens e escuridão estiverem cercando você e a perspectiva de apodrecer na prisão estiver diante de você. Ó, firme palavra de fé, eis que me matarás, contudo defenderei o meu procedimento. Ó, doce epitáfio, escrito na lápide de um cristão que se foi, a saber, morri com esperança, e meu pó e cinzas creem na vida. Apegue-se a Cristo na escuridão, certamente vocês verão a salvação de Deus. Samuel Rutherford. Versículo 82. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Ler a palavra até que os olhos não consigam mais enxergar é algo pequeno se comparado com a esperança pelo cumprimento da promessa, até que os olhos interiores da expectativa comecem a ofuscar-se com a esperança protelada. Não podemos estabelecer tempos para Deus, pois isto é limitar o Santo de Israel. Contudo, podemos instar no campo, instar no nosso caso com importunidade e indagar fervorosamente o motivo do atraso da promessa. Charles Adam Spurgeon, versículo 83. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. A graça é um poder vivo que sobrevive àquilo que sufoca todas as outras formas de existência. O fogo não pode consumi-la e a fumaça não pode sufocá-la. Um homem pode ser reduzido a pele e ossos e ter todo o seu consolo sugado e, contudo, ele ainda pode manter firmemente sua integridade e glorificar o seu Deus. Charles Adam Spurgeon. Versículo 85. Que não andam consoante a tua lei. Não podiam andar consoante a lei de Deus, enquanto agiam da forma como agiam. Talvez ele se refira ao ato mais do que aos homens. Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei, que são contra a sua lei, e eles aparentemente agem assim justamente por ser contra a palavra do Senhor, deleitando-se na perversidade como fazem. Tais homens parecem absorver o espírito abominável que Milton atribui ao arcanjo caído. Mal sejas tu o meu bem. J. Stephen. Os perversos me contaram fábulas, mas não conforme a sua lei, como na Septuaginta. A razão especial porque ele deseja ser livre da companhia dos perversos é porque eles sempre tentam piedoso, relatando os prazeres do mundo, que não passam de fábulas, prazeres imundos, fugazes, mais enganosos do que reais. Nada semelhantes ao grandioso e sólido prazer que sempre flui de uma observância piedosa da lei do Senhor. Robert Bellarmine. Versículo 87. Quase deram cabo de mim na terra. Seus inimigos quase destruíram, pois o fizeram fracassar por completo. Tê-lo-iam engolido se pudessem, ou queimado vivo. Qualquer coisa que lhes permitisse acabar por completo com o bom homem. Os leões estão acorrentados. Não mais podem rugir além do que Deus permitir. Caso tenhamos a resolução de morrer antes que abandonemos o Senhor, podemos confiar que não morreremos, mas viveremos para ver a derrota daquele que nos odeia. Charles Adam Spurgeon. Exposição dos versículos 89 a 96. Versículos 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Jeová não é instável ou incerta, é estabelecida, determinada, fixa, certa, imóvel. Os ensinos dos homens, do homem mudam,
tão frequentemente que nunca há o momento em que se estabelecem. Mas a palavra do Senhor é desde a antiguidade a mesma, e permanecerá imutável eternamente. Alguns homens não encontram tanta felicidade em algo como quando estão perturbando tudo e todos, mas a mente de Deus não está com eles. Charles Adam Spurgeon. Não chegamos ao centro do salmo, e o segmento de conexão é propositadamente rompido. Fica inferido que Deus é eterno e assim sua palavra, e que tem uma representação adequada no céu e na terra. Também se conclui que com sua palavra permanece firme no céu, assim sua fidelidade na terra, onde as aflições dos piedosos parecem contradizê-la. Thomas Menton. Mesmo quando a paciência abandonou Jó, contudo a fé não abandonou. Ainda que Deus exclua todas as outras graças e consolos além de minha alma, contudo ele não matará a minha fé, ele diz. Se ele separar a minha alma de meu corpo, não separará a fé de minha alma. E, portanto, o justo vive pela fé e não por outras graças, porque quando tudo se vai, a fé permanece, e a fé permanece porque a promessa permanece. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. M. Lawrence. Versículo 9. Fundaste a terra, e ela permanece. Quando vemos o mundo mantendo seu lugar e todas as suas leis permanecendo as mesmas, temos nisto a certeza de que o Senhor será fiel à sua aliança e não permitirá que a fé do seu povo seja envergonhada. Se a palavra permanece, a criação espiritual permanecerá. Se a palavra de Deus é suficiente para estabelecer o mundo, certamente é suficiente para o estabelecimento do cristão individual. Charles Adam Spurgeon. Versículo 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. O homem pode destruir uma planta, mas ele é impotente para forçá-la a desobedecer às leis que lhes são dadas pelo Criador em comum. Muitos podem obstruir forçosamente o caminho de um ramo em crescimento, mas ele silenciosamente desvia e move-se pacientemente, inevitavelmente, em seu caminho designado. James Neal. Algumas das flores mais belas do mundo e até mesmo estranhas, algumas das plantas mais suculentas que conhecemos, adornam as secas e desoladas areias do Cabo da Boa Esperança e não florescerão em nenhum outro lugar. Se você torcer o galho de uma árvore de modo que a face inferior de suas folhas fiquem voltadas para o céu, em pouquíssimo tempo, todas essas folhas se virarão para baixo, assumindo sua posição designada. O homem voluntarioso ousa desafiar o Criador e aviltar os seus comandos sábios e misericordiosos, diferentemente de toda a natureza ao redor. Bem, de fato, é por nossa causa que todas as outras obras do Senhor não erram segundo o padrão de nossa rebelião. Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, com todas as suas provisões correspondentes, não cessaram. Aos preceitos impostos sobre a vegetação, quando chamada à existência no terceiro dia da criação. Ainda há submissão implícita, e a planta mais terna preferirá morrer a transgredir. Que terrível contraste com isto é a conduta do homem, a obra mais nobre de Deus, dotado de razão e alma eterna. Contudo, tão frequentemente arruína sua saúde, desperdiça e destrói seu poder mental, corrompe seu espírito imortal e, em uma palavra, esforçando-se loucamente para frustrar todo o propósito para o qual foi concebido. James Neal. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Por essa palavra que é determinada, nós podemos ser determinados. Por esta voz que estabelece a terra, podemos ser estabelecidos. E por esse comando a que todas as coisas criadas obedecem, nós podemos nos tornar servos do Senhor Deus Onipotente. Charles Adam Spurgeon. Versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia.
Em nossos momentos mais obscuros, nada nos livra do desespero senão a promessa do Senhor. Sim, em certos momentos nada se colocou entre nós e a autodestruição, exceto a fé na eterna palavra de Deus. Quando desgastamos pela dor até que o cérebro fica aturdido e a razão muito próxima da extinção, um doce texto sussurra para nós sua segurança que alegra corações. E nossa pobre mente em guerra repousa no seio de Deus. Aquilo que era nosso deleito na prosperidade tem sido a nossa luz na adversidade. Aquilo que durante o dia nos impediu de ousar, durante a noite nos livrou de perecer. Charles Adam Spurgeon. A palavra de Deus, quando é um deleite, é o antídoto do santo contra a ruína e a destruição. A palavra de Deus é a pomada para o santo adoecido, o revigorante do santo moribundo. Um precioso medicamento para impedir que o povo de Deus pereça em tempo de aflição. E isto preservou Jacó, impedindo-o de afundar quando seu irmão Esaú veio furiosamente marchando para destruí-lo em Gênesis 32:12. Ele suplicou e dissesse: certamente eu te farei bem, etc. Logo a promessa de Deus o sustentou. Isso também preservou Josué e o capacitou a lutar corajosamente as batalhas do Senhor, porque Deus havia dito: não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Melanchthon conta que Landgrave de Hesse lhe disse em Dresden que teria sido impossível para suportar as diversas misérias de um aprisionamento tão longo, senão pelo consolo das Escrituras em seu coração. Edmund Calame. A pobre viúva havia recebido sua esmola diária e agora ia à mercearia para gastá-la da melhor maneira. Ela tinha apenas algumas poucas peças de cobre em suas mãos ressequidas. E gastou cuidadosamente seu pequeno capital, uma pechincha neste e em outro item básico, esgotando tudo o que tinha. Ele finalmente chegou ao último centavo e, com expressão única de contentamento heróico e resignação jubilosa em seu rosto enrugado, disse: agora eu devo comprar óleo com isto, para que possa ler minha Bíblia durante estas longas e escuras noites, pois é meu único consolo agora quando todos os outros consolos se foram. Alexander Wallace. Posso chamar este versículo de perfume contra a praga, o unguento do homem adoecido. A consolação do homem afligido e um bendito triunfo em todas as tribulações e contra todas elas. R. Graham. Versículo 94. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Se temos tanto amor a ponto de nos oferecermos a Deus para nos tornarmos dele, muito mais o amor de Deus o fará ser nosso? Pois Deus ama primeiro, ama mais e com mais garantia. Se o meu coração eleva-se a Deus, muito mais o coração de Deus em direção a mim, porque o amor encontra-se na fonte. Joseph Simmons. Versículo 95. Os ímpios me espreitam para prender-me. A preservação de Daniel na cova dos leões foi um grande milagre. Mas não é menor a maravilhosa obra de Deus o fato de que os piedosos que estão no rebanho de Cristo sejam diariamente preservados em meio aos perversos, que não passam de lobos devoradores, sedentos pelo sangue dos santos de Deus, com propósito cruel em seu coração, que desejam executar, destruí-los por completo. William Cooper. Versículo 96. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Bom seria se alguns que professam ser perfeitos pudessem ver pelo menos o início da perfeição, pois tememos que eles não tenham sequer começado corretamente, ou não falariam com orgulho tão excessivo. Não seria o início da perfeição o lamentar sua imperfeição? Charles Adam Spurgeon. Um homem com seus olhos físicos pode contemplar um fim para muitas perfeições mundanas, para muitos legados legítimos, grandes belezas, porções consideráveis, famílias esperançosas. Mas um homem
com os olhos de sua alma, ou pela fé, pode ver um fim para todas as perfeições terrenas? Ele pode ver o mundo em uma chama e toda a sua pompa e orgulho, glória, galanteio, coroas, cetros, riquezas e tesouros transformados em cinzas. Ele poderá ver os céus passando como um pergaminho que se desenrola, os elementos derretendo-se com fervente calor e a terra, com tudo que nela há, sendo consumida e todas as suas perfeições para as quais os homens entregam tanto amor, desaparecer em fumaça, transformando-se em nada. Mas o teu mandamento é ilimitado. Leve em conta a lei, que é seu alvo. Ela é ilimitada e, contudo, não é facilmente acertada, porque você deve ter como objetivo acertá-la em todos os deveres dela, com uma performance de igual amplitude. Caso contrário, não a acertará de modo algum. Stephen Marshall. Eu vou continuar no próximo vídeo a exposição dos versículos 97 ao 104. Só lhe dou glória, fé e tulipas para todo mundo e Deus é bom.